previsões. Eu acho que tudo isso que você já falou até agora contempla bem essa pergunta da Rosana, né? Todas essas perspectivas, essa questão, se caiu 20 e subiu 10, não é porque perdeu valor ou ganhou valor, existe toda essa questão aí que você bem comentou pra gente. Então, só para dar uma satisfação pra Rosana aqui no chat, né? Que acho que isso que você falou contempla bem aí uma resposta para esse questionamento dela. Inclusive, Caio, a Nanda Vasconcelos está aqui comigo na bancada e ela quer fazer uma pergunta, que ela também está acompanhando o chat, está acompanhando todas as notícias aqui. Pode mandar, Nanda. Obrigada, Felipe. Boa tarde, Caio. Obrigada por participar aqui com a gente da BMC News. Faz tempo que a gente não se vê, né? Não se fala. E eu estou acompanhando aqui no chat, a galera está querendo tirar dúvidas com você. O Bruno Santos está perguntando, como que o Caio enxerga a ideia de proteger flutuações de preço com a criação de um fundo de reserva como sugerido pelo governo? Eu enxergo isso como uma má ideia, primeiramente porque isso já foi tentado, se eu não estou enganado, nos anos 80, isso foi tentado, chamava conta petróleo isso, anteriormente, e também porque uma coisa que as pessoas precisam parar para pensar é a seguinte, quando você sinaliza que você vai tomar alguma atitude em torno de segurar o preço em um certo patamar, a mensagem que você está passando é, eu não quero que o preço suba e, ao mesmo tempo, eu não quero que o preço desça. Uma coisa que eu até gostaria, eu não estou lembrando o nome desse artigo, mas lá no Terraço Econômico a gente tem um artigo, que inclusive até fui eu que escrevi, pegando um comparativo dos preços que foram aplicados pela Petrobras, mais ou menos entre 2011 e 2015, quando a gente tinha essa política virtualmente de manter o preço no mesmo patamar, versus o que poderia ter acontecido caso a política fosse justamente de acompanhar os preços. Nesse período, por exemplo, o petróleo ele chegou a custar 140, 150 dólares o barril. Nesse período, pode ser que a gasolina tenha chegado a R$5. Vamos pôr. Eu não me lembro direitinho dos dados lá, mas é só para vocês entenderem esse mecanismo. Porém, nesse meio do caminho, o petróleo caiu muito também, nesse período. Ele chegou a 30 dólares, a 25 dólares. E nesse pedaço, pode ser que a gasolina estivesse abaixo de R$2. E na época em que esse levantamento foi feito, a gasolina que estava em torno de 3,60 poderia estar 2,70. Esquecendo o fator preço, os números, né, essa minuciosidade toda. Se você fala o preço tem que ficar fixo ou num patamar, a gasolina tem que ser entre 3 e 3,20. Significa que se o petróleo, se a precificação entre petróleo e cotação do dólar falar que a gasolina poderia estar custando R$1, o brasileiro vai pagar R$3. Mas e se falar que está custando R$6? O brasileiro paga R$3. Mais ou menos, porque ele vai pagar esse subsídio depois lá na frente. Então assim, ó, qual que é o negócio? Ponto 1, a empresa tem que focar na sua atividade principal e na gestão do seu core business, do seu negócio principal. Ponto 1. E ponto 2, fixação de preço ou criação de algum mecanismo para que o preço fique no mesmo patamar. Boa ideia? Complicado, porque é quase como se fosse um subsídio, a gente deixa ali uma certa gordura, o petróleo subiu muito, então agora a gente abate. Tá, mas é uma commodity, e se subir muito e ficar muito durante 5 anos? A gente não sabe qual é o destino do petróleo, como a gente não sabe o destino do minério de ferro, como a gente não sabe o destino da soja, entendeu? Então assim, é uma coisa perigosa de se fazer e com certeza não sairia de graça. Às vezes daria a ilusão ali, você olha na bomba, putz, tô pagando R$5,50 na gasolina aditivada, de fato, eu estou pagando isso atualmente, não, vou olhar ali na bomba, tá R$3,50, putz, maravilhoso. Depende do que você considera maravilhoso, porque essa conta vai chegar para você em algum lugar. E outra, eu gostaria de reforçar bastante esse ponto. Esse é o tipo de coisa que pode ser pensado por empresas que são estatais ou de economia mista, porque o governo tem uma interferência e ele pode, com muitas aspas, porque hoje, por exemplo, tem a lei das estatais que acaba colocando um certo véu em cima da coisa ali, mas não impede de trocar, por exemplo, o presidente da empresa, como aconteceu semana passada. Mas esse tipo de coisa, ele não é decidido por empresas que foquem exclusivamente nos seus resultados. Isso não significa que quem foca em resultados é uma empresa maldosa, ruim.
todas as empresas elas competem com seus concorrentes e tudo mais, e buscam sempre aperfeiçoar. A partir do momento em que você coloca um condicionante como esse, retornar essa conta petróleo, você diz assim para a Petrobras, primeiro, você não vai definir sobre um negócio muito importante para você, que justamente são os derivados de petróleo, que é o que você comercializa. E segundo, toda vez que tiver uma grande oscilação, você vai ser a responsável por achar recursos para manter os preços no atual patamar. E assim, gente, vamos ser bem sinceros, o mercado do petróleo, ele tem players muito maiores do que o Brasil. Se os árabes, por exemplo, decidirem fazer isso, eles fazem. Quando eu não me lembro agora se foi no ano passado ou na virada de 2019 para 2020, mas houve uma briga na OPEP, a organização lá dos produtores de petróleo, né, que até algumas pessoas chamam de cartel, e de fato, economicamente falando, é de fato um cartel. Eles tiveram uma briga e saindo dessa briga, os árabes falaram, e eu acho que o petróleo estava $50 na época, agora a gente vai vender a 20. Putz, mas a 20 vai quebrar muita gente. Não estamos nem aí, a gente está sentado em cima da maior reserva de petróleo do mundo. Se você quiser, o preço é esse. Agora, o Brasil, ele não tem todo esse cacife. E mesmo se ele tivesse, digo de novo, é uma certa ilusão que a gente tem aqui no Brasil imaginar que a gente consegue controlar preços que são internacionalmente definidos. Não, a gente faz com base no nosso custo aqui. Tá, mas a Petrobras é uma empresa internacional, entendeu? Ela reage com o mercado do mundo inteiro. Se a gente tiver imaginando um caso aqui, se a gente tiver uma grande escassez de combustível, a Petrobras é responsável por trazer combustível para cá. Então, como é que você vai criar um sistema paralelo de preços para algo que é o mesmo produto no mundo inteiro e já tem uma precificação? Então, isso que acho que eu dei uma certa volta, mas eu pessoalmente não vejo isso como uma boa ideia, porque já foi tentado anteriormente e porque não vai sair de graça. Todo mundo vai pagar isso daí. Ô Caio, eu ia mudar de assunto, mas como você deixou um gancho aí para eu perguntar, inclusive, né, você citou lá no comecinho da conversa a questão do minério...